Olá, sétimo ano, bom dia. Bom, nós temos estudado em nossas aulas como se deu o processo de formação das monarquias ou estados nacionais. Primeiramente, nós vimos que tudo começou a partir do enfraquecimento dos senhores feudais, principalmente quando aquelas pessoas que moravam no campo, homens e mulheres, passaram a sair do campo e se mudar para as cidades. A partir daí, nós vimos que o comércio ganhou um grande impulso, desenvolvendo assim uma economia baseada também no comércio e não apenas na agricultura. Nós vimos também a formação das feiras, enfim. Na aula anterior, nós estudamos que para enfraquecer cada vez mais o senhor feudal, as outras duas classes, que era a classe dos reis e da burguesia, começaram a se juntar, começaram a firmar acordo. Só que detalhe, ambas as partes tinham seus interesses próprios. A burguesia queria ganhar espaço para poder praticar o seu comércio, que era muitas vezes impedido por conta do sistema feudal, enquanto os reis queriam cada vez mais ganhar o seu poder. Então ficou assim, a burguesia entrava com a parte financeira para financiar os reis e os reis adotavam leis, adotavam regras, estabelecia para poder melhorar a questão do comércio e a questão da vida dos burgueses, certo? Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar, vamos listar algumas dessas leis criadas para facilitar a vida desses burgueses. Por isso que aqui eu coloquei o título, leis que beneficiam os burgueses. Quais foram essas leis que foram criadas? Primeiramente, vamos começar aqui. Os monarcas assumiram o controle de diversos aspectos. Então, quando os reis de fato começaram a ganhar o seu poder, começaram a ver que realmente os senhores feudais estavam enfraquecidos, eles começaram a tomar de conta de vários aspectos da sociedade. Quais foram eles, professora? O comércio, começaram a lidar, a dizer as regras do comércio, da educação, inclusive na educação eles criaram várias escolas e universidades laicas. Laicas significa que não tinha mais a interferência da religião, ou seja, já era estudado nas escolas e nas universidades vários outros conteúdos, científicos inclusive, não apenas só religioso. E outro aspecto da sociedade que eles começaram também a dominar, controlar, foi a justiça, certo? Então não esqueça, se você quiser até colocar uma observaçãozinha aí, coloque. Os três principais aspectos que os reis, os monarcas, começaram a tomar de conta: comércio, educação e justiça, certo? Esse foi o primeiro passo, automaticamente já beneficiou os burgueses. Segundo, os reis, principalmente o rei Henrique II, criou o sistema common law. O rei Henrique II, da Inglaterra, ele criou esse sistema common law. Common law significa direito comum. Então, eles criaram esse sistema, de várias leis, de várias regras, que queriam dizer direito comum, para assim poder de vez enfraquecer os senhores feudais. Ou seja, impedindo que os feudos que ainda existissem fossem autossuficientes e tivessem suas próprias regras e suas próprias leis. Aquele sistema de regras, esse sistema common law, ele obrigava todas as pessoas a seguirem apenas aquelas regras, ou seja, nem adiantava querer elaborar outras leis ou outras regras fora, certo? Terceiro, foram instituídas leis que ajudaram os mercadores a empreender grandes navegações. Essa lei aqui, essas leis, essas regras, elas foram criadas principalmente em Portugal. Lá em Portugal, o monarca, claro, a fim de beneficiar os burgueses, os mercadores, criaram várias leis para poder dar impulso às grandes navegações. E um exemplo do resultado, desse impulso dessas grandes navegações foi a descoberta da América, inclusive a descoberta aqui do nosso país. Veja só como a burguesia aqui estava se dando bem, Na Inglaterra a gente viu o empecilho,
na questão da vida dos senhores feudais. E aqui em Portugal a gente já vê, né, essas leis que ajudaram a eles fazerem, a eles conseguirem, de fato, essas grandes navegações. Ou seja, eles podendo viajar sem nenhum empecilho, eles poderiam comercializar e até mesmo trazer suas mercadorias de outros lugares, de outras regiões e até mesmo de outros continentes, certo? Então, até aqui, todas essas leis eram para beneficiar a classe dos burgueses. Muitos burgueses foram contratados como conselheiros e funcionários reais. Esse fato aqui aconteceu principalmente na França, durante o reinado do monarca Filipe II. Então, para de fato ele conseguir recompensar os burgueses que lhe tinham lhe dado a ajuda financeira, ele contratou vários burgueses para trabalharem diretamente com ele. E esses burgueses trabalhavam como conselheiros do rei e também como funcionários reais. Então, há aqui essa ligação, né? Em troca, os burgueses trabalhavam para os reis, certo? Outra coisa importantíssima também, pessoal, que foi aprovado também na Inglaterra em 1215, foi a Carta Magna. Essa carta magna aqui, ela é um exemplo que a nobreza, no caso os senhores feudais, não agiram totalmente parados diante de tantas decisões que lhes prejudicava e ajudava, claro, a burguesia, né? Muitos nobres se revoltaram e pressionaram alguns reis. A Carta Magna é um exemplo disso. Lá na Inglaterra, em 1215, um grupo da nobreza se juntou, pressionou o rei da época, que era chamado Rei João Sem Terra, pressionou ele e obrigou ele a assinar um documento, né, que esse documento era chamado de Carta Magna, onde limitava totalmente o poder do rei. Ou seja, esse documento, ele dizia lá que o rei não poderia tomar nenhuma decisão sem passar antes por um conselho. Não poderia aprovar, por exemplo, nenhuma lei sem antes passar por esse conselho. E esse conselho era formado pela nobreza, pelos nobres. Então, aí a gente vê que diante dessa briga, né, diante desse vai e vem, em nenhum momento os senhores feudais, a parte da nobreza, ficou totalmente parada. Não, eles reagiram, pressionando, por exemplo, os reis. Claro que ao longo do tempo foi se tornando uma situação insustentável para os senhores feudais, para o próprio sistema feudal, até que entrou em colapso de vez, chegando ao seu fim. Certo, pessoal? Então não esqueçam, nesse conteúdo, lembrem-se principalmente do sistema Common Line, né, que foi criado pelo rei Henrique II para beneficiar a burguesia. Sistema Common Law, que quer dizer o direito de todos, né, o direito comum. E não esqueçam também aqui dessa parte onde a gente falou sobre o rei Filipe II da França, que contratou muitos burgueses para trabalhar como seus funcionários, né, funcionários reais, como seus conselheiros. E não esqueça também da Carta Magna, certo? Que foi o rei da Inglaterra, lá em 1215, o rei João Sem Terra, que assinou. Não foi pelo querer dele, não. Foi porque ele foi pressionado pela nobreza. E essa Carta Magna delimitava totalmente o poder do rei, certo? Olha, eu vou dar uma pausazinha no vídeo. Você também aí vai dar uma pausa no seu vídeo, vai pegar o seu caderno, copiar esses tópicos que está aqui no quadro, certo? Depois que você copiar, você vai voltar novamente para o vídeo, que eu vou deixar a atividade para vocês responderem, tá bom? Voltamos já já. Bom, pessoal, voltando. Sei que você já pegou seu caderno, então você vai copiar, né, abaixo dos tópicos que você já fez, você vai copiar essa atividade que eu vou explicar agora, tá bom? A atividade diz assim: faça um fichamento sobre as leis criadas em cada estado nacional, tá? Então, ó, aqui, em cada
estado nacional desse, que eu listei para vocês aqui abaixo, você vai explicar qual foi a atitude tomada pelos monarcas, a lei criada pelo monarca para poder beneficiar a burguesia. Primeiro, na Inglaterra, o rei Henrique II, o que foi que ele criou? O sistema, que sistema? Qual é o nome daquele sistemazinho lá que ele criou para poder beneficiar os burgueses? Segundo, lá em Portugal, o que foi que o monarca de Portugal fez? Criou leis para beneficiar as grandes o quê? Aí você vai escrever aí, certo? Terceiro pontinho, França, o rei Filipe II. O que foi que o rei Filipe II fez? Ele contratou quem para poder trabalhar com ele? Então, você vai fazer esse fichamento. Para lhe auxiliar, você pode consultar o caderno 1 na página 51 e 52, certo? Então, olha, consultem, leiam os textos da página 51 e 52 e resolva essa atividade. Após você resolver sua atividade, fotografe os tópicos que você copiou e esta atividade e me envie. Você enviar essa foto é muito importante, porque é a partir dela que eu vou saber que você de fato assistiu a aula, que você de fato fez a atividade. Então, ela valerá como a sua presença. Não deixe de fazer de jeito nenhum, tá bom? Qualquer dúvida também sobre o conteúdo, pode entrar em contato, tá certo? Bons estudos a todos e até a próxima aula.